A gente também tem a chave do carro, que é essa daqui. Se vocês já viram outros modelos da GAC, é uma chave muito parecida aqui, a gente já viu no Aeon V. Pois bem, nessa chave a gente consegue fazer várias coisas. Claro, trancar o carro. E quando você tranca o carro, ele já rebate aqui o espelho lateral. Quando você destranca, ele estende, além de poder fazer a confirmação. Mas uma coisa que me chamou a atenção, ó, apertando e segurando, ele faz a abertura do porta-malas lá atrás, que é o comando elétrico, né? E se você precisar fechar aqui pela chave, também consegue, ó. Apertou e segurou, depois você pode soltar, ele faz o fechamento. Tudo isso você consegue fazer aqui pela chave telecomando, pelo menos nessa aqui que é a versão topo de linha Elite. E com absoluta exclusividade, olha só, o pessoal da GAC Original, aqui da cidade de Mogi das Cruzes, fez a gentileza de levantar o carro para a gente ver como é por baixo do modelo. Então vamos começar aqui pela parte traseira. Você consegue ver aqui a construção da suspensão semi-independente com eixo de torção, aqui a mola helicoidal. O que chama atenção no carro também é que ele é todo protegido por baixo, ó. Você tem uma placa de proteção aqui, você também tem uma outra placa de proteção aqui, ó. Totalmente blindado o carro, você vê que ele é completamente liso, não tem nada aparente aqui. E aqui na frente também, ó, mais uma placa de proteção. Então a gente vê que o carro aqui embaixo não tem nenhum tipo de saliência. Por que que isso aqui é importante? Além de proteger a parte inferior do veículo, a gente sabe que o nosso piso é muito ruim, né? Com lombadas, valetas, buracos e aí pisos extremamente desnivelados, isso também ajuda bastante na questão aerodinâmica do carro. Por incrível que pareça, isso daqui faz com que o carro seja mais eficiente e gaste menos energia. Para ficar bem fácil, o que muda de uma versão para outra. Pessoal, essa é a versão de entrada, a Premium. A versão Elite, que é a mais completa, o que ela ganha mais? Teto solar panorâmico, tampa do porta-malas com abertura elétrica, o ADAS 2, que é o ADAS mais completo, sistema de assistência à condução, carregador de celular por indução ali no console, os bancos dianteiros elétricos com ventilação e também a bateria de maior capacidade, de 60 kWh, enquanto que esta aqui tem uma bateria de aproximadamente 44 kWh. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas versões você gostou mais? Deixa um comentário aqui no vídeo. E agora, para conhecer mais detalhes do Aeon UT, que está chegando ao mercado mais uma vez, trouxe meu amigo aqui, Léo Lukács, diretor de engenharia da GAC. Já esteve com a gente, já veio de novo agora, né? Mais uma vez, vamos lá, contar um pouco sobre o carro. Pessoal, a gente sabe que são duas versões aqui do Aeon UT que está chegando ao mercado, né? Então a gente tem a versão Premium, que é a de entrada, e a versão Elite, que é a topo de linha. E também já sabemos que tem uma diferença de bateria, né? Isso. Se eu não estou enganado, a versão Premium é 44 kWh e a versão Elite é 60 kWh. 60, exatamente. Então primeiro vamos explorar a bateria. Qual é o químico dessa bateria, Léo? Ela é LFP. Lítio ferro fosfato. Como 99,9% dos aços tem hoje. Ela tem um design proprietário. A GAC se preocupa muito com segurança. E esse design chama Magazine Design, que eu tenho as células totalmente individualizadas e de forma que a proteção estrutural, separador cerâmico de segunda geração e um sistema muito detalhado de detecção de qualquer anomalia. Então detecta e age automaticamente caso haja qualquer problema de dissipação ou instabilidade térmica. Então é super segura. A chance de um incêndio nessa bateria é mínimo. Nunca vimos caso reportado para nós. Tá vendo? Pro pessoal que fica falando aí que carro elétrico pega fogo, tá aí a informação, né? Bom, outra questão. A gente tem uma diferença de capacidade nas baterias. Isso com certeza muda a autonomia. Como é que fica aqui no caso dos dois modelos? O Elite, com a bateria de 60 kWh, tem 310 km de autonomia em metro. Enquanto que o Premium, que tem de 44,12 kWh, tem 253 km. Então, 60 km entre um e outro. Então, acaba sendo muito mais o que o cliente quer. Se ele quer um pouco mais de autonomia ou um pouco menos. Bom, imagino eu, né? Vocês têm que falar o número oficial do Inmetro, porque vocês não podem falar outros números, mas esses 310 no Inmetro, considerando esse carro na cidade e pensando em outros ciclos, um uso mais urbano, velocidades ali até de 70 km por hora, você acha factível esse carro chegar a uns 400 km? 400 eu acho que é um pouco otimista, mas ele pode chegar até uns 340, 350, porque no trânsito, apesar de você ter regeneração,
você tem muito anda e para, e dependendo de como você acelera, que modo que você está, você acaba gastando. Mas certamente, em testes internos, a gente conseguiu um pouco mais do que 310. Tá vendo? Então uns 350, 360, olha aí, pessoal, possível aqui com a versão topo de linha. Agora uma outra dúvida, né? As duas versões têm exatamente o mesmo motor elétrico, oferecendo a mesma potência de 204 cavalos e o mesmo torque de 210 Nm. Lembrando que o carro é um carro de tração dianteira. Isso. Mas uma dúvida que algumas pessoas têm, parece que o 0 a 100 é diferente das versões. Como é possível o 0 a 100 ser diferente se o motor tem a mesma potência e o mesmo torque? Quando a gente escolheu manter o mesmo motor, a gente sabia que isso podia acontecer porque a física, as leis são bastante claras. Essa bateria de 44.12 eu tenho uma entrega de energia um pouco menor do que a de 60. Então, quando eu excito o motor, ele obviamente vai responder com um pouquinho menos de força do que quando eu tivesse a bateria maior. Deixa eu ver se eu posso dar uma explicação e você me corrige se eu estiver errado. Como a bateria tem menos módulos ou células, a quantidade de energia que cada célula pode entregar para o motor elétrico acaba ficando um pouco menor e é por isso que ele acaba desempenhando um pouco menos? Até porque eu tenho o torque máximo sempre. Então, eu empurro tudo ao mesmo tempo. E aí eu tenho esse desempenho que é um pouquinho menor. Portanto, olha aí a explicação de por que a versão de entrada tem uma aceleração um pouco menor do que a versão topo de linha. Falando em assistências à condução, como é que a GAC escolheu? Essa daqui é a versão Premium, a de entrada, que não oferece ADAS. Mas a versão Elite, ela tem um ADAS. E que ADAS que é esse, Léo? A gente chama de ADAS nível 2, porque ele tem 11 funções, que varia desde Traffic Jam Assist, piloto automático adaptativo, frenagem de emergência, alerta de tráfego cruzado, monitoramento de ponto cego por câmera. Ele é extremamente completo como sistema. Então vamos lá, o Traffic Jam Assist que você falou aí é aquele com stop and go para você usar no trânsito pesado da cidade. Seta velocidade e vai indo. Para, anda, para, anda, para, anda. Muito melhor, né? Muito mais tranquilo para o usuário. Sem dúvida. E o alerta de tráfego cruzado traseiro é aquele, quando você está dando uma ré numa via, que está movimentada, passando o carro, ele percebe a aproximação de veículos e, se necessário for, ele freia com o objetivo de evitar ou mitigar uma colisão. Exatamente. Portanto, podemos dizer aqui que o carro tem um sistema de ADAS completo. Extremamente completo. A gente quis colocar o máximo que a gente podia para dar esse conforto para o nosso cliente. E já que nós estamos falando de ADAS e segurança, quantos airbags vem no modelo? Ele tem 6 airbags, ele tem uma particularidade. O airbag de cortina tem uma curva na parte inferior atrás que ajuda a proteger ainda mais uma criança ou uma pessoa de uma estatura mais baixa que esteja no banco de trás. Então ele não é só um airbag tradicional de cortina, como acontece na maioria dos carros que para na altura da porta. Na parte traseira ele desce um pouco mais, fazendo uma espécie de proteção de airbag lateral, mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ele te protege um pouco mais porque você tem essa proteção que você não tem quando ele é só em cima. Portanto, um pacote completo de proteção aí com airbags e ADAS completo na versão topo de linha Elite. Um ponto muito importante é que esse modelo chega conectado ao mercado brasileiro. O que é um carro conectado? Ele vem com uma linha embarcada na central multimídia, onde você consegue ter serviços em tempo real. Mas vamos lá, esse serviço em tempo real, ele também permite que você tenha um aplicativo no seu smartphone. Como é que funciona isso? É um aplicativo proprietário da GAC que permite que você acesse algumas funções do carro, desde ver localização, carga da bateria, trancar e destrancar, temperatura. Então, ele é muito útil porque você acaba controlando um pouco do carro de forma remota. O que acaba acontecendo com o carro, né? Então, isso aqui é série nas duas versões. Outra coisa importante, né? Essa internet, ela pode ser distribuída para dentro do veículo via hotspot Wi-Fi? Pode, ela tem hotspot. Portanto, olha aí, pessoal, você vê que o pacote de conectividade que chega aqui no E1UT nas duas versões é bastante completo. Uma preocupação grande do brasileiro quando compra um veículo 100% elétrico de origem chinesa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Garantia, como é que funciona a garantia, Léo? Garantia é muito simples. Carro. O carro. Primeiro o carro. O carro, hein, pessoal? O carro. 8 anos, 160 mil quilômetros. 8 anos, é uma das maiores do mercado. Ou 160 mil quilômetros para CNPJ. Não, para CPF. Para CPF. CPF, pessoa física. Bateria e motor elétrico.
8 anos, 200 mil quilômetros. Bateria e o motor elétrico, Isso. não é só a bateria. Um e o outro. Sistema de powertrain, vamos dizer Exato. assim. Completo, bateria e motor, 8 anos, 200 mil quilômetros. Ok. E aí, como funcionam as demais políticas de garantia no carro? Para um uso comercial, garantia 1 ano, 150 mil quilômetros para o carro. Ok, Motor, 3 anos, 150 mil quilômetros. ok. E bateria, 5 anos, 500 mil quilômetros. Então vocês estão vendo, né, que dependendo da aplicação, se você é CPF, você vai ter um tipo de garantia. Se você é CNPJ, por exemplo, um carro por aplicativo, será outro tipo de garantia. Uma dúvida muito frequente que as pessoas têm, mas vamos lá. Aeon UT. De onde sai essa plataforma? E será que outros carros da GAC também utilizam a mesma plataforma? O Léo é a pessoa para explicar isso. E aí, Léo? A plataforma do Aeon UT é a plataforma AEP 3.0 da GAC. Então, sim, outros carros usam essa plataforma, porque é muito mais fácil você ter uma modularização, até para manufatura, desenvolvimento, engenharia, manutenção, peça. Aqui do Brasil, o Aeon V usa a mesma plataforma, e o Eptec HT também usa a mesma plataforma. Então, vamos lá. Você falou do Hyptec HT, que é um flagship. Você falou do Aeon V, que é um carro também bastante sofisticado. Então, vamos entender. Você está fazendo um downsizing de uma tecnologia de ponta para um carro de entrada. Então, quer dizer, é um carro que nasce com uma plataforma, entre aspas, de última geração? Exatamente. Eu não estou simplesmente lançando um carro que ele vai custar menos do que um outro carro, perdendo alguma coisa. A base é muito forte. A base ela é bem específica para você ter o melhor produto possível. E aí, há uma outra preocupação, né? Além da quantidade de airbags aí, de todo o desenho, como é que é a estrutura em aço do carro para ele suportar acidentes mais severos dentro dessa plataforma? O Aeon UT, ele foi desenvolvido, o design dele foi feito na Itália, em Milão. Muito foco no mercado europeu. Então, ele está em processo para obter o Euro NCAP. Como a gente faz isso? Com uma estrutura muito reforçada. Então, eu tenho aço de alta resistência, mais 70% dos aços do carro são de alta resistência. Mais 70%? Eu tenho, o teto suporta até 8 toneladas de carga. 8 toneladas aqui nessa coluna, aqui nessa parte, aqui nessa coluna A que vai até lá atrás. Teto inteiro. Olha eu só. tenho travessas bem desenhadas. Então, se um caminhão cair em cima, ele pode... Até 8 tom, não acontece nada. E, obviamente, viga de alumínio frontal de alta resistência, que é o que você precisa no caso de uma batida frontal. Então, você tem barras de porta, 2 atrás, uma na frente. Então, assim, ele é um carro para ser seguro e desenhado para isso. Olha que legal. Isso é extremamente importante, né? A segurança aqui no modelo não foi tratada como item opcional. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.